Nas margens do grande rio Eufrates, em uma terra marcada pela fertilidade e pela grandeza de civilizações que já haviam passado, erguia-se a antiga Babilônia. Suas ruas eram movimentadas por mercadores vindos de terras distantes, carregando especiarias, tecidos, pedras preciosas e histórias que fascinavam os mais jovens. Foi nesse cenário que nasceu Nabucodonosor, herdeiro do trono, filho do rei Nabopolassar, o homem que havia libertado a Babilônia do jugo assírio e iniciado uma nova era de esperança para seu povo. Desde cedo, o jovem príncipe foi cercado por símbolos de poder. Cresceu vendo os muros altos de sua cidade e os templos dedicados aos deuses que eram venerados como senhores do destino. Escutava as histórias de guerras contadas pelos generais de seu pai, histórias de sangue, coragem e estratégias que decidiram o destino de impérios. Mas, mais do que ouvir, Nabucodonosor observava. Seu olhar era fixo, sempre atento, como se cada palavra e cada gesto fossem tijolos que construíam sua própria ambição. Seu pai, Nabopolassar, via naquele menino algo além do comum. Percebia nele a determinação que não se contentava com vitórias pequenas. Por isso, desde cedo, o educou não apenas com mestres que ensinavam escrita, matemática e astronomia, mas também com guerreiros que lhe mostravam a arte da guerra. Nabucodonosor aprendeu a manejar espadas, comandar cavalarias, entender formações de infantaria e, acima de tudo, compreender que liderança não era apenas impor medo, mas inspirar obediência. À medida que crescia, sua presença chamava a atenção. Não era apenas o título de príncipe que lhe dava respeito, mas sua postura firme e seu olhar penetrante. Soldados mais velhos o respeitavam, generais o temiam, e sacerdotes viam nele alguém destinado a deixar uma marca profunda na história. Porém, em seu coração, Nabucodonosor carregava algo mais ardente do que a admiração dos outros. Carregava o desejo de superar o próprio pai e erguer uma Babilônia tão grandiosa que seria lembrada para sempre. Quando a juventude deu lugar à maturidade, Nabucodonosor começou a acompanhar o rei em campanhas militares. Foi nas terras férteis da Síria e nas rotas comerciais da Mesopotâmia que aprendeu como a guerra não era apenas batalha de espadas, mas também de recursos, suprimentos e alianças. Cada território conquistado significava mais riqueza, mais escravos e mais prestígio, mas também significava inimigos à espreita, esperando o momento certo para atacar. O grande desafio veio quando os assírios, ainda resistentes, tentaram recuperar parte do poder perdido. Eles eram conhecidos pela brutalidade, pelo domínio das armas de ferro e pela forma implacável de tratar povos vencidos. Nabucodonosor acompanhou o exército da Babilônia e viu de perto a força do inimigo. Mas, em vez de temer, ele aprendeu. Observou seus erros, suas falhas, seus excessos de confiança, e jurou que, quando fosse rei, usaria essa sabedoria para esmagar não apenas os assírios, mas qualquer nação que ousasse se levantar contra a Babilônia. O momento da verdade chegou quando Nabopolassar envelheceu, e suas forças começaram a enfraquecer. O trono precisava de continuidade, e todos os olhos se voltaram para o príncipe. Nabucodonosor não era mais apenas o filho do rei, mas o herdeiro que carregava em suas mãos o futuro de uma nação. Com a morte de seu pai, sua coroação foi marcada por celebrações grandiosas. Sacerdotes derramaram óleo sobre sua cabeça, generais se ajoelharam diante dele e o povo gritou seu nome pelas ruas. A Babilônia tinha um novo rei. Mas a coroação não lhe trouxe apenas glória. Trouxe também um peso enorme. As nações vizinhas olhavam com desconfiança. O Egito, poderoso e orgulhoso, não aceitava facilmente a ascensão da Babilônia. Os assírios ainda respiravam em ruínas, tentando se recompor. E Jerusalém, embora pequena em comparação, representava uma pedra de resistência que precisava ser esmagada. Foi nesse cenário que Nabucodonosor marchou para a Batalha de Carquemis. O exército egípcio, liderado pelo faraó Neco II, acreditava que poderia barrar a expansão babilônica, mas o novo rei não se intimidou.
Com estratégias ousadas, ele usou a força de sua cavalaria e a disciplina de seus arqueiros para quebrar as linhas inimigas. A batalha foi sangrenta, mas no final, o Egito foi derrotado. O nome de Nabucodonosor ecoou pelas terras do Oriente como o conquistador que havia derrubado um gigante. Quando retornou à Babilônia, não era apenas o filho que sucedera ao pai. Era o guerreiro que transformara medo em poder, derrota em vitória. Sua autoridade não podia mais ser questionada. Os povos vencidos foram forçados a pagar tributos, escravos foram levados em multidões, e os tesouros das nações enchiam os cofres do palácio real. Mas Nabucodonosor não estava satisfeito. A vitória em Carquemis era apenas o início. Em sua mente, um plano maior se formava. Ele não queria ser lembrado apenas como um conquistador passageiro, mas como o rei que transformou a Babilônia na maior potência que o mundo já havia conhecido. E assim, seus olhos se voltaram para Judá. Jerusalém, com suas muralhas e seu templo majestoso, representava uma afronta. O rei de Judá ousava desafiar a Babilônia, confiando em sua fé e em suas alianças frágeis. Para Nabucodonosor, isso não era apenas uma questão política, mas um desafio pessoal. Ele marchou contra a cidade sagrada. O cerco foi implacável. Dia após dia, os exércitos babilônicos pressionavam os portões. A fome começou a se espalhar entre os habitantes, e o medo crescia como uma sombra sufocante. Quando finalmente as muralhas cederam, Jerusalém caiu diante da fúria de Nabucodonosor. O templo de Salomão foi saqueado. Os objetos sagrados foram levados. E entre os prisioneiros estava Daniel, um jovem judeu que carregava em si um destino misterioso. Para Nabucodonosor, aquele era mais um triunfo, mais um símbolo de que nada e ninguém poderia resistir à sua mão. O rei voltava à Babilônia carregado de ouro, prisioneiros e prestígio. O povo o aclamava, os sacerdotes exaltavam seu nome, e os exércitos o seguiam com obediência cega. Mas o que ninguém sabia era que por trás da glória e das conquistas o coração do rei estava sendo preparado para algo muito maior. Pois não havia muralhas tão altas, nem exércitos tão fortes, que pudessem protegê-lo do juízo do Deus que já havia decidido interferir em sua história. A Babilônia, sob o comando de Nabucodonosor, começou a se transformar em algo jamais visto na história dos homens. Se antes era apenas uma cidade poderosa, agora estava destinada a se tornar a joia mais brilhante entre todas as nações. O rei não se contentava apenas em conquistar territórios e subjugar povos. Ele queria erguer um império que atravessasse os séculos, uma cidade que testemunhasse sua glória mesmo depois de sua morte. Logo após suas grandes vitórias, Nabucodonosor voltou seus esforços para a expansão e embelezamento da capital. As ruas foram ampliadas, templos foram erguidos em honra aos deuses da Babilônia, e muralhas colossais começaram a cercar a cidade, tão largas que, segundo os relatos, carruagens podiam correr lado a lado sobre elas. O portão de Ishtar, adornado com ladrilhos azuis e figuras de leões e dragões, tornou-se um dos símbolos máximos desse esplendor. O povo, ao atravessar aquelas portas, sentia-se pequeno diante da grandiosidade projetada pelo rei. Mas nada se comparava ao presente que Nabucodonosor mandou construir para sua esposa, Amites da Média. Vinda de terras montanhosas e verdejantes, Amites sentia saudade de sua terra natal, de seus campos floridos e jardins perfumados. O coração do rei, apesar de duro na guerra, amoleceu diante do lamento da mulher que amava. Então ele ordenou que fosse erguido algo jamais imaginado: os jardins suspensos da Babilônia. Terraços elevados, sustentados por arcos de pedra, foram cobertos por árvores frondosas, flores exóticas e fontes de água que desciam como rios no meio do deserto. A maravilha se tornou lendária, uma das 7 maravilhas do mundo antigo, símbolo não apenas do amor de um rei, mas de sua capacidade de transformar o impossível em realidade. Enquanto os povos vencidos eram trazidos em correntes, carregando pedras e madeira para alimentar as obras, Nabucodonosor observava do alto de seu palácio. Em sua mente,
Não havia limites. Se desejasse, poderia erguer montanhas, transformar rios, ou reduzir cidades inteiras a cinzas. Sua glória crescia como uma chama ardente, e o mundo inteiro reconhecia sua supremacia. Foi nesse auge que uma noite sombria trouxe algo que mudaria o curso de sua história. Nabucodonosor teve um sonho. Mas não era um sonho comum, daqueles que se dissipam com o nascer do sol. Esse era vívido, aterrorizante, carregado de um peso que ele não compreendia. Ele via diante de si uma estátua colossal. A cabeça era de ouro puro, o peito e os braços de prata, o ventre e as coxas de bronze, as pernas de ferro e os pés, parte de ferro e parte de barro. Então, de repente, uma pedra foi lançada sem mãos humanas, atingindo os pés da estátua, despedaçando-a até que o vento levasse seus fragmentos. A pedra cresceu e se tornou uma montanha que encheu toda a terra. O rei acordou perturbado. Seu coração, que enfrentara guerras e resistira a perigos, agora tremia diante de uma visão que não conseguia compreender. Mandou chamar todos os sábios, astrólogos e magos de Babilônia. Mas sua ordem era implacável. Eles não deveriam apenas interpretar o sonho, mas também revelá-lo, pois o rei se recusava a contar o que havia visto. Ele queria ter certeza de que não seria enganado. O pânico se espalhou entre os sábios. Ninguém poderia fazer tal coisa. Irritado, Nabucodonosor decretou que todos fossem mortos. Entre eles estava Daniel, o jovem judeu trazido cativo de Jerusalém. Mas Daniel pediu tempo e, em oração, buscou ao Deus do céu a revelação. Numa noite de visões, o mistério lhe foi revelado. Na manhã seguinte, Daniel foi levado à presença do rei. Com humildade, mas também com firmeza, disse que nenhum homem na terra poderia revelar o que Nabucodonosor sonhara. Mas havia um Deus nos céus que revela segredos. Então, diante da corte atônita, descreveu exatamente o sonho da estátua e revelou sua interpretação. A cabeça de ouro representava o próprio Nabucodonosor e seu império glorioso, mas depois dele viriam outros reinos, decrescendo em valor, mas aumentando em força. Até que, por fim, surgiria um reino eterno, que não seria estabelecido por mãos humanas, mas pelo próprio Deus, e esse reino jamais teria fim. O rei, tomado de espanto, caiu com o rosto em terra diante de Daniel. Reconheceu que havia algo maior do que ele, um poder que ultrapassava sua glória e sua soberania. Elevou Daniel a uma posição de honra em seu palácio, tornando-o governador e colocando seus amigos em cargos elevados. Mas, no coração de Nabucodonosor, a semente da soberba ainda crescia. Embora tivesse reconhecido a grandeza do Deus de Daniel naquele momento, sua mente ambiciosa não aceitava ser apenas parte de uma sequência de reinos. Ele queria ser eterno, queria ser absoluto. Foi então que uma nova decisão começou a germinar em sua alma. Se a visão mostrava uma estátua, ele ergueria sua própria estátua, mas não com cabeça de ouro e corpo de outros metais. Sua estátua seria inteira de ouro, símbolo de que sua glória não teria fim. Movido por sua vaidade e pela recusa em aceitar que sua glória tivesse um fim, Nabucodonosor mandou erguer uma imagem colossal. Não seria apenas um monumento de homenagem aos deuses da Babilônia, mas um símbolo de sua própria grandeza. A estátua media cerca de 60 côvados de altura, reluzindo em ouro sob o sol ardente do deserto. Colocada na planície de Dura, podia ser vista de longe, como se dominasse toda a terra ao redor. Um decreto foi proclamado em todas as províncias, quando a música das cornetas, flautas, harpas e tamborins fosse ouvida, todos de cada povo, língua e nação, deveriam se prostrar diante da estátua erguida pelo rei. E quem recusasse, seria lançado imediatamente na fornalha de fogo ardente. O som das trombetas ecoou pela planície e multidões se curvaram. Mas entre os que estavam ali, 3 homens permaneceram de pé: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, companheiros de Daniel, jovens judeus fiéis ao Deus do céu. A notícia chegou aos ouvidos do rei. Nabucodonosor, furioso, mandou chamá-los. Sua voz, firme e ameaçadora,
ecoou no salão. É verdade que vocês não servem aos meus deuses, nem adoram a estátua de ouro que levantei? Vou lhes dar mais uma chance. Quando ouvirem o som da música, prostrem-se. Se não fizerem, serão lançados imediatamente na fornalha ardente. E qual Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Os 3 jovens olharam o rei com coragem que surpreendeu a todos. Responderam: Ó Nabucodonosor, não precisamos responder a essa questão. O Deus a quem servimos pode nos livrar da fornalha ardente, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas mesmo que ele não nos livre, saiba que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que ergueste. A ira de Nabucodonosor explodiu. Seu rosto se transformou em fúria, e ele ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que de costume. Os soldados mais fortes de seu exército amarraram os 3 homens e os lançaram nas chamas. O calor era tão intenso que os próprios guerreiros que se aproximaram da fornalha morreram queimados. Mas algo inesperado aconteceu. Dentro do fogo, os 3 homens não foram consumidos. Caminhavam ilesos, e junto deles havia uma 4ª figura, com aparência semelhante à de um filho dos deuses. O rei, espantado, levantou-se de seu trono e exclamou: Não foram 3 homens que lançamos atados no fogo? Eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam dentro do fogo sem sofrer nenhum dano. E o 4º é semelhante a um ser divino. Aproximando-se da fornalha, Nabucodonosor chamou: Sadraque, Mesaque e Abed-nego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. E eles saíram, sem sequer ter cheiro de fumaça em suas roupas, sem nenhum fio de cabelo chamuscado. Diante de todos os oficiais, governadores e magistrados, o rei declarou: Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abed-nego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, e não quiseram servir nem adorar a nenhum outro Deus, senão ao seu. Nabucodonosor, mais uma vez, reconhecia a grandeza do Deus de Israel. Mas sua mudança era momentânea. Embora proclamasse decretos em favor do Deus dos judeus, seu coração ainda estava cheio de orgulho. Ele continuava acreditando que sua glória era inabalável e que sua soberania jamais seria quebrada. O esplendor de Babilônia crescia ainda mais. Palácios, templos e muralhas se multiplicavam, e povos de todas as partes eram forçados a servir ao império. Mercadores enchiam os mercados com produtos vindos de terras distantes. Os rios eram controlados com canais e barragens, alimentando tanto as plantações quanto os jardins exuberantes. A cidade parecia indestrutível, o centro do mundo conhecido. Mas enquanto as riquezas se acumulavam e o povo o exaltava como um Deus vivo, Nabucodonosor não sabia que estava sendo conduzido, pouco a pouco, a um destino que mudaria completamente sua vida. Pois aquele que se exaltava acima de todos os homens ainda precisava aprender que existe um rei acima de todos os reis, e que nenhum império humano pode durar para sempre. Mesmo após testemunhar milagres e reconhecer o poder do Deus Altíssimo diante da fornalha ardente, Nabucodonosor continuava carregado de orgulho. Babilônia brilhava sob sua mão firme, e ele caminhava pelos terraços do palácio, olhando para os jardins suspensos e para as muralhas que tocavam o céu, sentindo-se invencível. No entanto, as noites começaram a se tornar inquietas. Sonhos pesados e estranhos invadiam sua mente. Entre eles, um sonho se destacou, perturbador, capaz de despertar tanto temor quanto ansiedade. Ele via uma árvore enorme, que crescia alta e forte, suas copas alcançando os céus, visível a toda a terra. A sombra da árvore cobria tudo, e ela fornecia abrigo e alimento a todos os seres. Mas então, uma voz do céu ordenou: corte-se a árvore, corte os galhos, queime o tronco, mas deixe apenas o toco, preso com ferro e bronze, para que, após um tempo, venha a compreensão da soberania de Deus. O rei despertou em pânico. Sua mente, acostumada a controlar impérios, a comandar exércitos e a erguer monumentos que desafiavam o tempo,
Agora se via impotente diante de uma mensagem que não podia decifrar sozinho. Chamou novamente seus conselheiros, sábios e astrólogos. Mais uma vez, sua ordem era clara: não apenas explicar o sonho, mas revelar seu significado. O terror se espalhou. Nenhum homem podia compreender a mensagem que o céu enviava. Foi então que Daniel, agora homem de confiança do rei, aproximou-se com humildade. Ele ouviu atentamente o relato do sonho, e em oração Deus revelou-lhe a interpretação. Daniel explicou que a grande árvore representava o próprio Nabucodonosor. Ele se tornaria poderoso, seu reinado seria vasto, e todos os povos se beneficiariam sob sua sombra. Mas a mensagem era clara: a soberba humana seria punida. Nabucodonosor seria afastado do convívio dos homens e viveria como um animal, até que aprendesse que o Altíssimo governa sobre todos os reinos e os dá a quem ele quer. Quando Daniel revelou isso ao rei, a incredulidade tomou conta do coração de Nabucodonosor. Ele se recusava a aceitar que alguém pudesse ser maior do que ele. Seu orgulho, alimentado por conquistas e riquezas, ainda dominava sua mente. A semente da desobediência e da arrogância, plantada desde a juventude, permanecia viva, e o rei continuava a acreditar que suas obras poderiam perdurar eternamente, acima do poder divino. Poucos dias depois, Nabucodonosor, em um ato de exaltação de si mesmo, subiu aos terraços do palácio para contemplar sua Babilônia. Ele ergueu a voz e proclamou aos ventos: não é esta a grande Babilônia que construí com meu poder e minha glória? Não é este o império que ninguém jamais poderá igualar? Mas antes que pudesse terminar suas palavras, um mistério se abateu sobre ele. Um vento invisível parecia soprar em sua mente, distorcendo sua voz e sua percepção da realidade. Ele caiu em desordem. Sua mente se obscureceu, e como a profecia do sonho revelara, foi expulso da companhia dos homens. Nabucodonosor começou a viver como os animais. Seus cabelos cresceram longos e desgrenhados, suas unhas se tornaram como garras, e seus hábitos se transformaram. Comia capim como os bois, vagava pelos campos e pastos, dormia ao relento, exposto ao calor do dia e ao frio da noite. A Babilônia, sua obra-prima, continuava a prosperar, mas o rei estava reduzido à sua essência mais básica, um ser humano frágil, humilhado, e agora dependente do poder de Deus para sobreviver. Anos se passaram nesse estado de isolamento e loucura aparente. Mas, mesmo naquilo que parecia ser o abandono completo, algo mudava dentro do coração do rei. Aos poucos, ele começou a perceber que sua força não estava nas muralhas, nem nas riquezas, nem nas batalhas vencidas. A verdadeira grandeza residia naquele que governa o céu e a terra. Em momentos de silêncio, olhando para o céu, Nabucodonosor começou a compreender que a soberba humana é passageira, mas a majestade de Deus é eterna. Finalmente, em um momento que marcou sua restauração, ele ergueu os olhos para o céu e sua mente voltou a se iluminar. Sua sanidade retornou, e com ela veio a compreensão da lição mais profunda. Todo o poder humano é limitado, toda a glória mundana é temporária, e apenas o Altíssimo possui a autoridade eterna sobre todos os reinos. Nabucodonosor reconheceu sua fraqueza, mas também descobriu a redenção. Seu espírito humilhado agora se inclinava diante do Criador, não mais por medo, mas por compreensão e gratidão. O retorno do rei à Babilônia foi triunfante, mas diferente de tudo que ele já conhecera. Não mais o soberbo que governava com mãos de ferro, mas um homem transformado, que entendia que o verdadeiro poder não está na força ou no ouro, mas no reconhecimento da soberania divina. Ele restaurou seu trono, mas agora sua glória era temperada pela humildade. A Babilônia continuava magnífica, mas seu rei havia aprendido que nenhuma cidade, nenhum exército, nenhuma riqueza poderia substituir a autoridade de Deus. Após anos vivendo como um animal, comendo capim e afastado da civilização, algo mudou no coração de Nabucodonosor.
Sua mente começou a clarear lentamente, e ele ergueu os olhos para o céu pela primeira vez não apenas com medo, mas com reconhecimento. Compreendeu que sua soberba o havia afastado de tudo, de seu povo, de sua cidade, de sua própria identidade. Ele reconheceu que todo poder humano é finito, que toda riqueza e conquista são passageiras, e que apenas o Altíssimo governa sobre todos os reinos. O momento de sua restauração foi gradual. Nabucodonosor começou a recuperar comportamentos humanos, reencontrando a fala e a consciência. Quando finalmente voltou a se sentar em seu trono, sua perspectiva havia mudado profundamente. Ele não mais se via como um conquistador invencível, mas como um instrumento nas mãos de Deus. E sua glória agora seria usada para honrar o Criador que sustentava todos os reinos da terra. A Babilônia, apesar de seu afastamento, permanecia magnífica. Jardins suspensos floresciam, muralhas colossais protegiam a cidade, e os templos continuavam a brilhar sob o sol. Nabucodonosor, ao retornar, passou a supervisionar o império com uma nova sabedoria. Ele entendeu que a verdadeira força não estava na intimidação ou na opressão, mas na justiça, na administração sábia e na proteção de seu povo. Liderou obras de infraestrutura, fortaleceu os canais de irrigação e garantiu que as rotas comerciais permanecessem seguras. Os povos cativos, incluindo judeus como Daniel, agora não eram apenas ferramentas de trabalho, mas servos e conselheiros respeitados. Nabucodonosor manteve Daniel em posição de destaque, reconhecendo a sabedoria divina que o guiava. Ele aprendeu a valorizar a lealdade, a inteligência e a fé daqueles que serviam ao verdadeiro Deus, e incorporou esses princípios em seu governo, tornando seu império não apenas grandioso, mas também estável e admirado. A experiência da humilhação e da redenção transformou Nabucodonosor em um governante que sabia que todo o poder e toda a glória pertencem a Deus. Ele passou a declarar publicamente que a soberania divina está acima de qualquer império humano, ensinando ao mundo que mesmo o rei mais poderoso deve submeter-se ao Criador. A Babilônia prosperava, mas agora com um rei que entendia a fragilidade da vida e a grandeza da misericórdia divina. Com o tempo, Nabucodonosor envelheceu, mas sua reputação mudou. Ele não era apenas lembrado como o conquistador que ergueu cidades e derrotou exércitos, mas também como o rei que aprendeu a humildade, que compreendeu a supremacia de Deus e que restaurou seu reino com sabedoria e justiça. A história de sua vida se tornou um exemplo eterno de que o orgulho precede a queda, mas que a humildade e o reconhecimento do poder divino trazem verdadeira restauração. O rei finalmente pôde contemplar sua Babilônia, agora não apenas como um reflexo de seu próprio poder, mas como um testemunho da grandeza de Deus. Ele proclamava em voz alta que o Altíssimo reina sobre todos os reinos da terra e que nenhum poder humano pode desafiar sua autoridade. E assim, a Babilônia continuou a florescer sob um governante transformado, um homem que havia caminhado entre a glória e a humilhação, e que agora compreendia o verdadeiro significado do poder e da fé. Com sua mente restaurada e seu coração transformado, Nabucodonosor passou os últimos anos de seu reinado como um soberano diferente de todos que o precederam. Ele já não buscava apenas conquistas militares ou a construção de monumentos que levassem seu nome à eternidade. Agora, cada ação, cada decreto, cada projeto na Babilônia refletia uma compreensão profunda, que toda a glória humana é passageira e que apenas o Altíssimo governa sobre todos os reinos. Nabucodonosor restaurou a ordem em seu império com justiça e sabedoria. Os cativos retornaram a funções dignas, e líderes como Daniel foram promovidos a altos cargos, reconhecendo que a inteligência, a lealdade e a fé são virtudes essenciais para governar com sucesso. A Babilônia continuou a prosperar, mas não mais como reflexo da arrogância de um homem, e sim como testemunho do equilíbrio entre poder e humildade. O rei passou a ensinar, através de seu exemplo, que o orgulho cega, mas a humildade ilumina. Ele compreendeu que o verdadeiro poder não está em domínios conquistados ou riquezas acumuladas,
mas na capacidade de reconhecer limites, aprender com os erros e se submeter à autoridade divina. Sua vida tornou-se uma lição viva para todos. Até o homem mais poderoso está sujeito às leis do céu, e apenas aqueles que reconhecem a grandeza de Deus encontram verdadeira redenção. No fim, Nabucodonosor envelheceu cercado pelo respeito de seu povo e pela paz de quem aprendeu a lição mais valiosa. A glória de um homem é passageira, mas a de Deus é eterna. Sua história ecoou por gerações, lembrando que mesmo nas quedas mais profundas, há sempre oportunidade para levantar-se, se humilhar e transformar a própria vida. E assim termina a história de Nabucodonosor, um rei que caminhou entre a arrogância e a humilhação, que viu seu império e sua própria vida desmoronar, mas que encontrou na humildade e no reconhecimento de Deus a verdadeira restauração. Que esta narrativa nos inspire a refletir sobre nossas próprias ambições, lembrando que nenhum poder humano é maior que a soberania divina. Se você gostou desta história, deixe seu like, compartilhe com quem ama e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar novas narrativas emocionantes da Bíblia. E agora, queremos saber de você. Qual história você gostaria de ver no próximo vídeo? Comente aqui embaixo e vamos trazer a narrativa que você mais deseja descobrir.